Pai Santo, Senhor da Glória, estamos em Tua presença e te louvamos, meu Senhor, pela vida. Te louvamos por mais uma oportunidade, Senhor, que Tu nos concede, Senhor, de fazer o Teu trabalho, fazer a Tua obra com o objetivo, Senhor, de ajudar alguém. Querido Pai, se conosco, ajuda-nos, guarda-nos. No santo nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos os nossos queridos irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para editar a nossa Escola Bíblica Dominical, EBD na web. Nós temos o interesse de ajudar os nossos amados irmãos. Para mim é um grande privilégio ser parte da Escola Bíblica Dominical. E eu faço isto com muita alegria desde o tempo que eu era jovem. Começamos a nossa vida em Cristo na Escola Bíblica Dominical e eu bem cedo passei a contribuir e não gostaria de deixar de contribuir. Sempre tenho uma participação, ou como aluno ou como professor. Já fui superintendente durante um período. E louvo a Deus porque nós temos a Escola Bíblica Dominical como um bem muito especial da Igreja de Jesus Cristo. É algo especial mesmo. E nós temos o tema para a nossa 11ª lição. O tema é a segunda vinda de Cristo. A vinda de Jesus é uma promessa das Escrituras, uma promessa dele próprio, e vai acontecer. Quando não sabemos, mas é necessário conhecermos o que acontecerá, e também é importante estar preparado. O texto áureo é: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículo 27. Verdade prática. A segunda vinda de Cristo será em duas fases distintas. Primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja. Segunda, visível e corporal, com a sua igreja glorificada. A leitura em classe é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, e Lucas, capítulo 21, versículos 25 a 27. Eu, como sempre, leio porque acredito em alguém que não lê e possa ouvir. Eu louvo a Deus porque valorizo as Escrituras e acho que elas são de grande valia para muita gente que a gente não conhece. E quando você se dispõe, se propõe a ajudar neste aspecto, você beneficia também a alguém. É bom para nós. Então, a leitura em classe. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas,
homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. A leitura em classe, em 2 textos, texto de 1 Tessalonicenses e o de Lucas, fica muito boa, bem interessante. A primeira parte como doutrina do apóstolo de Jesus Cristo, apóstolo Paulo, instrumento de Deus para doutrinar a igreja gentílica, e a segunda parte, essa leitura de Lucas 21, o capítulo 21, versículos 25, 26 e 27, como uma mensagem de Jesus e, portanto, uma escatologia bastante profunda, até porque Jesus não tinha sido glorificado, portanto, a igreja não estava em ação, era ele que estava em ação com os apóstolos, portanto, a igreja ainda não era uma entidade fundada, formada, inaugurada, revestida, como ela se torna posteriormente, e a teologia de Jesus, ela está ainda aquém do que seria revelado, e não é de estranhar, porque era apenas o começo. Ele está fazendo isto no período do seu ministério. Ele ensinou esse texto de Lucas no período do seu ministério, portanto, ainda haveria a consumação do seu ministério e a dotação do Espírito à igreja para ser manifestada a doutrina eclesiástica. Até então era o ensino do mestre, depois é que nós recebemos a doutrina eclesiástica através dos apóstolos ali no primeiro momento e posteriormente através da nova geração. A nossa introdução, meus amados, nós temos aqui uma amostragem do conteúdo. São 3 tópicos e a introdução vai nos falar a respeito disto. A Bíblia mostra a segunda vinda de Cristo em 2 fases. A primeira é o arrebatamento da igreja. A segunda é sua vinda em glória. Entre esses 2 eventos, haverá na terra a grande tribulação, o julgamento divino sobre todos os moradores do mundo, e no céu o tribunal de Cristo, seguido das bodas do Cordeiro. Nosso enfoque aqui é a fundamentação bíblica desses eventos, mas o tema escatológico não se esgota com o que trataremos, e a sua continuação se dará na próxima lição. E, com a devida vênia do autor, do comentador, eu diria, não esgotaremos na próxima lição, não esgotaremos em 7 anos de estudo, porque não se esgotou e nem vai se esgotar. A igreja vai ter esta sua ação continuada e, portanto, cada novo membro da igreja, cada novo salvo, cada novo integrante da igreja precisa desta formação, precisa desta instrução, portanto, não esgota. Não esgotou para quem já foi batizado, introduzido na igreja e até no ministério, e não esgotará mesmo. Nós precisaremos, eu preciso estar renovando a leitura, o aprendizado, o conhecimento, e você também. Não vai fazer muita diferença entre você ter 10 anos de fé, 20 anos de fé, 50 anos, como eu estou chegando aos 50 anos de fé, não vai fazer diferença, porque se
não houver a recordação, o ensino, a sistemática reformulação, não da doutrina, e sim da maneira como se aplica e tal, nós ficaremos cristãos enferrujados, cristãos acomodados, e não é da natureza da obra de Deus a acomodação. O primeiro tópico, meus amados, o título é Os Eventos do Porvir. O porvir tem sido deixado de lado. Nós, na atualidade, nós estamos vendo o surgimento de organizações cada dia, surge um negócio aí, uma organização, uma liderança, e é como um negócio, portanto, eles não têm muito interesse na eternidade, coisa de céu que envolve morte, não. O problema é viver e viver bem, é dançar, é comer e desfrutar, ou seja, hedonismo em foco. É a vida boa, é conquista, é vitória, é só muita coisa. Não tem aí uma disposição para... não dá para ir para o céu vivo. Então, pensar de morte, deixa de falar em céu, porque não vale não. Bom, foi isso que deixaram, que fizeram, e hoje nós escutamos pouquíssimas mensagens a respeito do céu. A respeito da vinda de Jesus, pouquíssimo. A respeito de consagração, santificação, são temas bem deixados para lá. Eu diria, doutrinas em desuso. Principalmente pelas igrejas, essas aí. As igrejas históricas ainda pregam alguma coisa. A nossa ainda tem pregadores bem, digamos, afeiçoados das doutrinas bíblicas, mas um bom número dessa nova geração já debandou também, ou se embandeirou com a prosperidade, com a facilidade, com as conquistas. É tanto que já introduziram na nossa igreja os céu, né? O céu, agora líderes, homens importantes aí para administrar. Já tem aí o cote, o que é? É um líder importante, preparado, porque é líder. Pastor, não, pastor é muito antigo, essa coisa. Bom, agora é isso que está ocorrendo. Mas vamos para falar do porvir. Nós ainda falamos. A Bíblia vai continuar falando. A igreja vai continuar ouvindo. Os salvos certamente continuarão se interessando. Aqui, primeiro tópico, fonte de predição. Não há outra fonte de predições verdadeiras a não ser a Bíblia Sagrada, por meio da qual Deus nos diz tudo que precisamos saber sobre os eventos do porvir. Ela é a Bíblia é a única fonte confiável. A Bíblia é a única fonte confiável. A Bíblia Sagrada é o único livro que nós, na verdade, confiamos, precisamos pregar, precisamos preservar e precisamos observar. E não é sem esforço, mas precisamos viver. Não é sem esforço. Para qualquer faixa etária, é necessário um esforço para entendermos e também para nos condicionar ao seu santo ensino. Aqui, esses eventos são uma série de acontecimentos do epílogo da história humana, que envolve o arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17, mas o texto é bem maior, a vinda de Jesus em glória, Mateus 24 e 30, o ensino de Jesus, que ele amorosamente não falou
que a igreja ia passar 2000 anos aqui na provação, no sofrimento, na reprovação do mundo. O mundo todo reprova a igreja de Jesus, assim como o mundo todo reprovou e continua sendo adversário e reprovando Israel. O Senhor Jesus não falou sobre isso. Mateus 24:30, também Apocalipse 1:7. O juízo de Deus sobre a terra e o fim dos tempos, Mateus 24:21. O futuro glorioso de Israel, Isaías, capítulo 62. Isaías, na verdade, é chamado profeta evangélico, e aquele profeta, ele falou de Israel como sendo como se fosse a pedra da coroa do reino de Deus. Israel, entre as nações, era a pedra da coroa do reino de Deus. E Israel é apontado no livro do profeta Isaías, no capítulo 11, no capítulo 61, com o Messias, o capítulo 62, o capítulo 65, o livro de Isaías, ele encerra o evangelho em resumo. É uma perfeição. E aqui fala com profundidade sobre o juízo de Deus e o fim dos tempos. Mateus capítulo 24, versículo 21. Este futuro de Israel, 62 de Isaías. O reino milenar, Isaías 9, começa ali. Isaías 9, 7, Isaías 11, e são acontecimentos anunciados desde o princípio do mundo, desde Enoque. Enoque é mencionado na epístola, na pequena epístola de Judas, no capítulo, o único da epístola de Judas, o versículo 14. E aqui, o escritor, o Judas, que tem gente que ainda... o Iscariote foi para o lugar dele, o Iscariote pereceu, o Iscariote se desesperou com a maldade que fez e foi para o abismo. O Senhor Jesus já tinha dado indicações de que o Iscariote era um filho do diabo, e Jesus diz, ninguém se perdeu a não ser um. E, portanto, alguém que ainda pensa no Iscariote já foi. Aqui era o Judas, e acham ruim, muito ruim ouvir, mas ele era filho de Maria com o José, portanto, meio-irmão do Senhor Jesus. E ele diz, falando do juízo que viria sobre o mundo, ele fala sobre os ímpios, homens religiosos, perversos, e que agiriam como ondas impetuosas do mar, e ele diz, no versículo 14, destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. O Enoque, este profeta, mencionado apenas aqui como profeta, ele falou do Senhor vindo com milhares dos seus santos. Portanto, fundamento bíblico. E até, desde Enoque até o apóstolo João, quando é encerrado a profecia como livro, ou a Bíblia Sagrada como profecia, todos falaram desta situação. O Senhor resgatando, o Senhor preparando, o Senhor abençoando, o Senhor operando na vida do homem, no coração do homem, e o Senhor vindo, o Senhor tendo esta promessa, fazendo esta promessa. O item segundo aqui é o destino dos impérios da antiguidade. As profecias sobre os impérios antigos, como a queda de Babilônia, para nunca mais se reerguer, ou se erguer no cenário mundial, Isaías 13, 19 e 20, a ascensão e queda dos impérios medo-persa, grego e romano, nos capítulos 7 e 8 de Daniel, entre outros profetas, se cumpriram, e a própria história confirma esses fatos. As profecias messiânicas se cumpriram, com abundâncias de detalhes,
como o nascimento do Messias, de uma virgem. O profeta Isaías profetizou aquilo que lá no Gênesis era apenas uma indicação, ali era apenas uma indicação, o descendente da mulher, Deus dizendo lá no juízo contra a serpente, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e o seu descendente. Então, aquilo que era apenas uma indicação, na profecia de Isaías, ganha contornos de detalhes. É uma virgem que vai conceber, vai dar à luz aquele filho. Portanto, esses detalhes. Ele diz aqui que, com o nascimento do Messias, de uma virgem, na cidade de Belém, também profecia, o seu julgamento diante de Pôncio Pilatos e sua morte, sua ressurreição e ascensão ao céu, entre outros. Portanto, tudo que foi predito nas Escrituras ou aconteceu, ou está acontecendo, ou acontecerá. Portanto, é seguro para nós, como alunos, como professores, como adoradores de Jesus Cristo, como servos de Jesus Cristo, como testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo, é seguro para nós proclamar a sua santa palavra. O terceiro item aqui fala sobre as diásporas judaicas. O que é diáspora? Diáspora é uma dispersão, aquele espalhamento proposital de Deus em relação a Israel. Mas, por que só duas? Não eram só duas, não foram só duas. Israel esteve sempre se mesclando com as nações, com as sociedades, com os reinos. Em alguns casos, Israel foi por necessidade, em outros casos, Israel ia por interesse, Israel sempre teve colônias entre as nações, sempre tinha. O Salomão, no seu período, ele divulgou Israel de uma forma profunda, ele precipitou-se muito, mas ele fez com que Israel tivesse muito boa visibilidade no Oriente, no Ocidente, conhecido de então, na África, nos confins da África, lá entre os sabeus. Portanto, a profecia previa a nação de Israel, o povo de Israel, como uma semente de Deus lançada entre os povos. Agora, além desta condição de Israel se juntar aos muitos povos por alianças comerciais, por interesses vários, além disto, ainda houve as destruições. Israel seria realmente destruído pelo Reino do Norte, lá pelo poder do Norte, que era a Babilônia, mas o próprio Reino do Norte de Israel, quando Israel se dividiu, foi dividido após a morte de Salomão, a parte norte, com 10 tribos, ficou sendo conhecido como Reino do Norte. Na verdade, era uma cisão na nação, e esta parte de Israel ficou de Jeroboão até o período de 722, quando os assírios invadiram e destruíram. E não é chamado diáspora, porque não havia ou não haveria como eles retornar. Eles foram destruídos, Deus é sábio em tudo, Deus preservou a semente das 10 tribos inserida no reino de Judá, lá com Judá e Benjamim, Deus preservou. Os levitas já estavam ali por serem um grupo especial, e Judá e Benjamim como tribos, e Deus tinha os dissidentes, todos aqueles que achavam absurdo, imoral, dedicar qualquer respeito aos bezerros de Jeroboão, ter qualquer lealdade
a Jeroboão, qualquer lealdade a Acabe, qualquer lealdade à dona Jezabel, aqueles que realmente se negaram a reconhecer os deuses adotados pelo reino dividido, o reino desviado, o reino do norte, formado pelas 10 tribos, esses se alojaram, se ampararam como, digamos, refugiados lá em Judá. Então, Deus determinou a destruição do reino do norte, os assírios destruíram, mas como era destruição absoluta, e eles foram infiéis absolutos, Deus preservou a semente em Judá e deixou que eles fossem destruídos. Então, a invasão, a destruição, a pilhagem dos assírios contra o Reino do Norte não conta como diáspora aqui na nossa lição. Mas também era diáspora e talvez as piores, a mais terrível, porque além deles serem espalhados por todo o Império Assírio, eles foram realmente dizimados em grande mortandade, grande carnificina. Eles foram escravizados, vendidos. Os profetas de Deus chegavam a denunciar até o câmbio, a compra. Uma menina, uma garota lá, um garoto, vendidos por um par de sapato. Era terrível, algo terrível, a destruição do Reino do Norte. Mas aqui ele fala da diáspora, então vamos entender melhor. As profecias apontam de antemão as duas diásporas do povo judeu e suas respectivas restaurações. Ele tratou aqui por causa das restaurações. A primeira diáspora, a profecia é vasta, tem muitos textos, mas ele menciona só Jeremias 16 e 13, quando Jeremias, ele vê, o próprio Jeremias, no capítulo 1, ele já via pela visão de Deus. O que você está vendo, Jeremias? Eu vejo uma vara de amêndoa e tal. E o Senhor, muito bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Continua olhando, o que você está vendo? Eu vejo uma panela fervendo, virada para o norte. Aí o Senhor Deus diz a ele que o mal vem do norte, não era do reino do norte, era do norte, era lá da Babilônia. Então, aqui ele menciona a invasão da Babilônia, a escravização do povo, e menciona também o retorno, que aconteceu em Esdras, capítulo 1. No primeiro ano de rei Ciro, saiu a ordem para a restauração. Ele menciona a segunda diáspora, ele diz, anunciada pelo próprio Senhor Jesus. Não foi só anunciada pelo próprio Senhor Jesus também. O Senhor Jesus foi um dos anunciadores e o que anunciou com mais profundidade, porque é o Filho de Deus e conhece todas as coisas e já conhecia como homem. Jesus conhecia como homem pela capacidade espiritual, pela participação profunda na condição de judeu. Jesus conhecia era como homem, era assim que ele dizia, quem de vocês me convence de pecado? Jesus não estava falando como filho, como Deus, ele estava falando era como homem, era o filho de José, era o filho do carpinteiro, era o filho de Maria, era o carpinteiro, eu diria, o aprendiz de carpintaria. Portanto, o Senhor Jesus, ele fala com profundidade sobre a diáspora, porque não sei se estavam querendo embelezar, empolgar Jesus. Olha, Senhor, que grandeza isso aqui. E Jesus diz, conhece, sabe tudo isso aí? Vocês avaliam essa grandeza? Pois isso aí vai tudo por água abaixo. Linguagem do meu amado Deusdedito Farias. Vai tudo ser destruído, não ficará uma pedra sobre pedra, tudo será arruinado, tudo. E aconteceu. Aconteceu no ano 70 depois de Cristo, portanto, menos de 40 anos da sua profecia, da sua predição, aconteceu. Os romanos sofreram muitas baixas, tiveram muita resistência, enfrentaram a terrível resistência dos judeus, mas aí o general Tito, ele destruiu o templo era a grandeza,
O primeiro templo foi construído por Salomão, uma grandeza. O segundo templo foi construído de uma forma bem limitada por ordem de Ciro, com a ajuda de outros governantes, mas ficou importante no período de Herodes, é tanto que ele entra na história como o templo de Herodes, porque era pequeno, era baixo, não tinha revestimento cerâmico da época, que era um mosaico, e o Herodes revestiu o templo com um mosaico absurdo, primeira classe, um mosaico escolhido, algo... Que mosaico, cara? Tá maluco? Mosaico, olha, mas é do meu tempo, mosaico. Na verdade, era o mármore branco, reluzente, polido, que, segundo descrições de alguns, que a gente não sabe se isso também era verdade, mas diz que o sol quente no pino do meio-dia, ninguém conseguiria olhar para o templo diretamente porque encandecia. Acredita-se, os romanos eram mestres da construção, muito poderosos, dinheiro demais, o poder do império era terrível, e a vaidade daqueles administradores era indiscutível. Então, Herodes é quem ganha o nome aí, o Templo de Herodes. E aquele templo foi destruído também por um romano. Um romano construiu, os romanos pagaram, ou seja, o povo do império, aquilo ali saía, custava sangue, suor e lágrima. O templo foi construído, ornamentado, preparado, e construíram anexo à Torre de Antônia e um quartel lá, tanta coisa, engrandecido pelo poder dos romanos e arrasado pelo poder dos romanos, sob o comando do general Tito. Isso no ano 70. E desde aquele período, os judeus foram espalhando-se, foram sendo expulsos. Eles sentiam necessidade de fugir, já iam saindo por necessidade. E quando chega o período do imperador Adriano, já depois do ano 100, por volta do ano 112 até 120, por aí, aliás, até 135, o imperador Adriano expulsou todos os judeus que ainda restavam em Jerusalém, expulsou todos, proibiu o retorno de qualquer judeu à cidade de Jerusalém e decretou, Jerusalém não existe mais. E ele mudou o nome da cidade para Aelia Capitolina, que o deus do Capitol, eles adoravam o sol, Deus representava o sol, era o deus do Capitol deles lá, o deus do poder. Então, Jerusalém foi chamada de Aelia Capitolina e o templo não existia mais, a cidade dedicada aos deuses, aos demônios. E aí esses judeus foram espalhados para o resto do império, em tudo que era lugar. Não podia estar em Jerusalém. Aí, meus amados irmãos, estas profecias aconteceram, se cumpriram literalmente. Lucas 21, 24. Com o respectivo retorno, depois de mais de 18 séculos, Deus, o Senhor da história, Deus permitiu que os judeus ficassem longe do seu país durante mais de 18 séculos, e depois Deus permitiu que o nazismo perseguisse os judeus. Os judeus foram perseguidos em tudo que foi lugar. Eles sofreram perseguição, sofreram exclusões, eles sofreram muito preconceito, e foi algo terrível. Tanto que entra na linguagem como a coisa negativa, perversa. Criaram verbos, o verbo judiar, de judeu, ele judiou, ele judia, então foi algo cruel contra Israel. Acontece que Deus permitiu tudo isso acontecer, Deus deixou
tudo isso vai acontecer, o nazismo derramou a taça final contra Israel, na sua ira, matando aí 8 milhões de judeus, porque 6 milhões foram só com o Hitler, só com aquela ação do período da guerra. Acontece que desde os anos 30, 39, quando Hitler assumiu o poder, ou melhor, 33, quando houve aquela conjunção de poderes, Israel já começou a morrer, eles matavam, eles perseguiam. Então, na Segunda Guerra Mundial, foram mais de 6 milhões, com certeza, os mortos. Mas Deus permitiu. Agora, com esta mortandade, esta carnificina, esta intenção de eliminar, de varrer Israel para sempre, como povo, porque como nação tinha sido varrido, mas como povo era inegável. Ele era forte em todas as nações, é um povo muito trabalhador, um povo abençoado mesmo assim, claro, tinha promessas, e eles trabalhavam, eles eram muito voltados para as artes, voltados para o comércio, voltados para a indústria, e se desenvolveu de tal forma que criava inveja nos seus inimigos. Então, Israel, depois de tanto sofrimento, Deus permitiu que isso acontecesse, as nações chegaram a um consenso. Por incrível que pareça, houve consenso na maioria das nações, foi no surgimento da ONU, e criaram o Estado de Israel, cumprindo as palavras de Deus. E, portanto, aquilo que aconteceu principalmente na guerra que culminou com a destruição do templo de Herodes, só veio ter um final, podemos dizer, em 1948, com a criação do Estado de Israel, que ainda hoje tem que, na época do Neemias, era os homens trabalhando com, digamos, com o pincel numa mão e a arma na outra, a colher de pedreiro numa mão, não sei se já existia colher de pedreiro, e a arma na outra, ou seja, eles trabalhavam e guerreavam defendendo a sua própria vida, a sua família, o seu interesse. E Israel, desde 1948, que é assim, Israel planta, colhe e guerreia, plantando, colhendo e guerreando, para sobreviver. E os seus inimigos estão dentro de casa, porque também fazia parte da punição. A cidade ser pisada pelos pés imundos dos adoradores de Satanás, dos ímpios, dos gentios, dos árabes. Aqui, meus amados, com essa... Aqui é a volta deles 18 séculos depois, a terra dos seus antepassados, tal como for anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, como Jeremias, Ezequiel, Amós e Zacarias. Portanto, os profetas de Deus, falando pelo Espírito de Deus, tinham que se cumprir. No segundo tópico, nós temos aqui termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo. Vinda, palavra, parúsia, que se pronuncia como parousia, aqui 2 S's, né? Parousia, a gente tem uma dificuldade enorme, todo mundo tem, cada escola tem um padrão, cada professor tem um padrão para falar, porque nós queremos muitas vezes usar regra de português para usar nomes, para nos referir a nomes, a termos que não têm nada a ver, porque é de outra nação, de outra língua. Mas aqui a parúsia. Eu aprendi assim, eu vou teimar. Parúsia significa vinda, chegada, presença, volta, visita real. Por que usamos a linguagem assim? Porque os reis na antiguidade, a gente sabe, não tinha avião, não tinha fragatas. O rei ou ia de navio,
mas antes ia uma armada, um navio com condições para guerrear, porque às vezes o sujeito saía com a melhor boa intenção e não voltava, era atacado por piratas, por adversários de várias formas. Bom, então, aqui fala de uma chegada real. Parúzia era a vinda de um rei que ia visitar outro. Uma vinda de um rei que vinha, digamos, com boas intenções, com interesses comerciais. Sempre aconteceu isto. Aquelas relações amistosas e interesseiras, no melhor sentido da palavra, de Salomão com o Irã, rei de Tiro, aquilo era comum em muitas nações. Essa história de se isolar, fazendo uma muralha como a China fez, era coisa de orientais lá no Extremo Oriente. Eles não conheciam o resto do mundo e nem queriam conhecer. Essa história de isolamento nunca fez parte da maioria das nações. As nações se desenvolviam, as nações promoviam, as nações tinham, através coisas ruins que aconteciam no passado e produziam frutos, digamos, legais. A escravidão era algo absolutamente indigno, mas um rei, para não escravizar os seus patrícios, eles entravam em aliança com outros reinos, e lá ele vendia os infelizes. Eles vendiam prisioneiros de guerra, eles vendiam tribos que não se enquadravam nas normas reais, e assim eles se livravam de um problema e criavam uma situação até econômica. Então, as nações tinham isto. E quando este rei vinha, e ele precisava, digamos, o rei queria 5.000 escravos. Precisava de 5.000 escravos. E ele vinha, então a chegada dele era chamada parúzia. Só para um exemplo, só para você entender melhor. Por isso é que é visita real. Advento, chegada de um rei. No aspecto escatológico, este substantivo se refere tanto ao arrebatamento da igreja como à vinda de Cristo em glória com a sua igreja. Parúzia significa a vinda. Então, a vinda, digamos, secreta, segredada de Jesus, que é o arrebatamento, que o mundo só vai tomar conhecimento depois, esta vinda é parúzia para a igreja. E a vinda em poder e glória com a igreja é parúzia com a igreja. Portanto, é um termo que se refere à visita real, à chegada de um rei. Aqui nós temos outro termo, erchomai, ir e também vir. Ele fala que duas coisas opostas? Sim, desde que se considere a questão de ponto de partida e ponto de chegada. Eu achei isso legal. Desde que alguém considere entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Para quem está no ponto de partida, é ida. A mesma viagem. O rei está indo. Para quem está, ele está indo com destino à África para trazer 5.000 escravos, 5.000 homens para trabalho braçais. Então, é ida. Mas lá, quem está esperando a chegada dele também é parúzia. Portanto, a vinda dele é parúzia. A ida, porque não tem ida sem volta, só quando a gente morre. Resultado aqui é que isso aí se aplica nos dois casos. Esse verbo aparece em referência à vinda de Jesus. João 14:3, quando Jesus fez aquela promessa: eu vou preparar lugar e eu voltarei e levarei vocês para mim mesmo. E também a sua segunda vinda em glória, Atos 1:11, anunciado pelo anjo, olha, varões, por que estão olhando esse Jesus que foi recebido em cima? Ele vai voltar da mesma forma. Isso, Atos 1:11. Judas 14, que é a citação de Judas
em relação à profecia de Enoque, que nós não temos no outro texto das Escrituras, e tem gente que não aceita, tem gente que não aceita nada, tem gente que só aceita as suas próprias corrupções. Não dá lugar ao Espírito de Deus e não tem fé suficiente e acha que a gente é desnecessário. Agora, nós temos o segundo item, é manifestação ou aparição. O substantivo grego, epfaneia, que só aparece 6 vezes no Novo Testamento com uso exclusivo por Paulo, usado exclusivamente por Paulo, uso exclusivamente paulino. E todas as ocorrências dizem respeito à vinda de Jesus. Desde a encarnação do Verbo, 2 Timóteo 1,10, quando ele fala lá daquela a condição de Cristo, 2 Timóteo 1,10, é bom seria maravilhoso se o nosso tempo não fosse tão limitado para ensinar, e também se aqui a gente tivesse mais condições, mas aí cansa demais os ouvintes, os internautas. Bom, mas aqui diz o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo... Eu me perdi. 2 Timóteo 1,10. 2 Timóteo 1,10. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, que aboliu a morte. Ele está falando do passado, das promessas de Deus e do presente. E que é manifesta agora. Que é manifesta agora. Ele diz, segundo o seu propósito, e graça foi dada em Jesus Cristo antes dos tempos dos séculos, o versículo 9. Os escritores são tão econômicos com versículos. Ele menciona alguma coisa. Ele sabe que o povo está muito ocupado, também está muito preguiçoso, também está muito acomodado, parece que não é necessário, mas pelo menos pelo professor, pelo amor de Deus, os professores têm que pelo menos o professor tem que aprender. Então, no versículo 9, ele coloca que esta bênção que nós temos hoje já estava preparada, prevista antes da cronologia do tempo. Ele fala antes do tempo, antes dos tempos dos séculos. Propósito de Deus em nos agraciar com a graça de Jesus Cristo é um propósito que é antes da criação do mundo. E no versículo 10 diz, e que é manifesta agora, ou seja, Deus propôs na eternidade e realizou no tempo presente. É maravilha aprender. E se não aprender, não ensina, vai ficar enrolando. E não há uma razão lógica ou sábia para enrolar, até porque o povo já está enrolado demais. Tem gente que está se enrolando com as próprias pernas. Estão abandonando nossas igrejas para ir atrás de promessas do diabo. Cada dia a gente tem uma decepção nova, com pessoas abandonando. Não sou mais dessa igreja, não. Né? E como é que está lá? Eu encontro com um infeliz, pastor Freire, Freire, como é que está, irmão Freire? Oi, como é que está você? Está tudo bem? Aí eu sei que o infeliz congregava, pelo menos sabia. Como é que está fulano? Não estou mais lá, não. Então agora, estou no Universal, no Escambau, no Escalatal, no Roubalhau, É uma maldição. É uma maldição. Não tem tempo para as escrituras, não tem tempo para o Senhor, não acredita mais, não busca, então vá atrás de novidade. É uma falta de graça e vergonha muito grande. Porque eu teria vergonha. Eu teria e tenho. Eu conservo um pouquinho, meu depósito de vergonha é pequeno, mas eu conservo. Eu teria vergonha de sair da minha igreja para ir para uma seita de um ladrão, de um bandido, e simplesmente porque tem uma promessa de cambada lá. Promessa que não tem nunca como se cumprir, porque é feito por um bandido. Então, eu prefiro a palavra de Deus e a leitura da palavra de Deus. Aqui, meus amados irmãos, concluindo, eu saí do texto. O apóstolo Paulo exorta os crentes para uma vida irrepreensível até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele vem, a chegada de um rei.
E o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, Tito 2,13. O termo é também traduzido por vinda, em referência ao arrebatamento da igreja, 2 Timóteo 4,8. O apóstolo emprega ainda para se referir à segunda vinda de Cristo em glória. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. 2 Timóteo 4,1. Ou, conforme encontra-se na Almeida Revista Atualizada, por sua manifestação e pelo seu reino. Uma tradução mais leve, mas simplesmente dá no mesmo. O terceiro tópico aqui, aliás, o terceiro item desse segundo tópico é o termo Apocalipse. O termo Apocalipse, o apóstolo Pedro emprega essa palavra para referir-se ao arrebatamento da igreja, 1 Pedro 1,7. Esse termo é traduzido ainda como manifestação, também em referência ao arrebatamento da igreja, de maneira, ele cita o texto aqui, citando o texto de Paulo, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, 1 Coríntios 1,7. Ou, de acordo com a Almeida Revista Atualizada, aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Não falta nenhum dom a vocês, porque vós estáis aguardando a parúzia, ou a chegada de um rei, e este rei tem nome, e o nome é Jesus. O terceiro e último tópico, meus amados, é os eventos da segunda vinda de Cristo. Primeiro item, o arrebatamento da igreja. O que é arrebatamento? O arrebatamento é uma tomada súbita, é um rapto, é, na verdade, um sequestro de grande multidão, de grande quantidade de pessoas. É um rapto, é um sequestro. Desaparecimento. É o rapto dos santos da Terra, um acontecimento global e simultâneo em todo o planeta. Eu achei lindo isso aqui, onde ele diz, a profecia contempla até os fusos horários. E é maravilhoso, é bom estar com a Bíblia, é bom ser dado à leitura, é bom se dedicar, porque ele diz, contempla até os fusos horários, pois uns estarão dormindo à noite, e outros trabalhando nesse mesmo momento, nesse exato momento. Ele menciona Lucas 17, 34 a 36, e nós temos as menções. Duas estarão moendo, uma será tomada, um será deixado, dois estarão na cama, dois estarão na cama, um será levado, outro será deixado, dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Portanto, a questão do arrebatamento. Ele menciona ainda, esse evento será inesperado, algo rápido, em fração de segundo e invisível aos olhos humanos. Aí menciona o apóstolo Paulo, o texto de Paulo, 1 Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. Os mortos salvos, os que dormiram em Cristo, ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, 16. Em seguida, nós, os crentes em Jesus, que estivermos vivos nessa ocasião, com o corpo corruptível já revestido de incorruptibilidade. Quando aí ele menciona aqui também a linguagem do apóstolo Paulo, o texto, quando aquilo que é mortal, nosso corpo, se revestir, estiver revestido da imortalidade. 1 Coríntios 15, 53. Seremos arrebatados da terra para o encontro com o Senhor Jesus nas nuvens. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Essa é a primeira fase da segunda vinda de Cristo, a esperança da igreja, Filipenses 3, 21. Existem teologias que não contemplam este ensino, existem teólogos que negam e existem igrejas que não estão nem aí.
tem nome de igreja, mas não age como tal. Portanto, não prega a palavra, não expõe a doutrina, não ajuda ninguém. Seria muito bom se você, se estiver vendo e ouvindo, seria muito bom se você se afastasse desses antros de corrupção espiritual e moral que atrapalha e prejudica a vida das pessoas, negando a grandeza da palavra e fazendo o contrário do que o Senhor nos ordena. O segundo item aqui do terceiro, do último tópico, é a vinda de Jesus, a vinda de Cristo em glória. 7 anos depois do arrebatamento da igreja, 7 anos depois do arrebatamento da igreja, o Senhor virá em glória, visível aos olhos humanos. Bom, o autor diz 7 anos, para mim é difícil afirmar que são 7 anos depois, pelo menos 7 anos depois. Não significa que haveria, completou hoje, então ato contínuo. Não, o nosso Deus trabalha diferente da gente, ele tem o seu tempo é diferente, sua ação é diferente, e ele tem um atributo chamado benignidade, longanimidade, e eu não sei até que ponto, porque, meus amados irmãos, pelo andar, pelo desenvolver do que nós vemos hoje, por exemplo, se Jesus viesse hoje dos evangélicos do Brasil e ia embora tão pouco para a glória, mas seria tão poucos os arrebatados. Irmão Freire, o senhor não está sendo precipitado, não, em dizer isso? Irmãos, hoje existe igreja só para amancebados, amaziados. O homem tem uma amásia. Eu sei falar bonito e legal. Esse é dentro da lei. A lei chamava, outrora, eu acho que até a lei está covarde. A lei não fala mais de amásia. Agora tem outros termos. Mas o homem tem uma amásia, a mulher tem um amásio. Vivem amaziados. Na linguagem rude do povo, rude é amancebado. Amancebado. Ou seja, um mancebo que não casou, só juntou. Amancebado, vem de mancebo. Eu gosto de falar, eu sei, e para mim não tem muita dificuldade em abrir o jogo e abrir o verbo. Amancebados pelas escrituras não entram. Idólatra não entra, ladrão não entra, só entra amancebado que se regenerou, ladrão que foi regenerado, idólatra que abandonou a idolatria, ou seja, só entra se converter. Tem lugar para todos os amancebados do mundo, se converterem. Tem lugar para todos os idólatras do mundo, se renunciar. Tem lugar para todos os bandidos do mundo, se renunciar. Tem lugar para todos os mentirosos do mundo, se deixar a mentira e abraçar a verdade. Então, meus amados, é a Bíblia Sagrada, não adianta, não tem remendo, não dá para botar remendo novo em roupas em roupas velhas, rotas, não dá. E Jesus foi muito prático em ensinar isto. Aqui, meus queridos, a vinda de Jesus é para arrebatar uma igreja com pessoas santas, pessoas santificadas, não são pessoas perfeitas, são pessoas justificadas. Pela minha perfeição, eu não ia nem ver, nem saber. Mas eu fui justificado por nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito, Romanos capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 8 diz, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, é para quem é convertido. O arrebatamento da igreja. O propósito aqui é julgar as nações. A segunda vinda de Jesus em glória. O propósito é julgar as nações. Restaurar o trono de Davi.
promessa das Escrituras. Zacarias, capítulo 12. Em cumprimento à promessa de Deus feita por meio do anjo Gabriel também a Maria. Lucas, capítulo 1. O anjo disse, ele reinará, Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará na casa de Jacó eternamente. E por que é eternamente? Porque os que entram no reino de Deus não sairão. Nem judeu, nem gentil. Entrou no reino, é reino de Deus para sempre. E essa casa, humanamente falando, é a casa de Jacó. Está aqui, linguagem das Escrituras. Também ele veio para destruir, ele virá para destruir a besta e o falso profeta, 2 Tessalonicenses 2, Apocalipse 19, e estabeleceu o reino de justiça e paz, chamado milênio, o reino de justiça e paz, 1000 anos. Os teólogos de hoje negam, tem igreja que não acredita e não prega e não interessa, até porque eles são imediatistas. O item 3 aqui é a grande tribulação. A grande tribulação, o Senhor Jesus, com muito amor, falou dela, mas disse, olha, ele deixou em aberto. Só disse que era um período terrível, que nunca houve desde o começo do mundo até agora, no período dele. A grande tribulação é o período de transição entre a dispensação da igreja e o milênio, um tempo de angústia e sofrimento sem precedentes na história. O profeta Daniel profetizou no capítulo 12, profeta Joel profetizou no capítulo 2, e o Senhor Jesus expôs em Mateus 24 e Marcos 13. O Senhor Jesus expôs, e Mateus registrou em Mateus 24, e Marcos registrou no capítulo 13 do seu evangelho. É também conhecido como o dia do Senhor. Joel fala em dia do Senhor. Por que é dia do Senhor? Porque é um dia de prestação de conta, para alguns recompensa e para outros punição. A igreja não passará por esse período, que é conhecido como a grande tribulação. É o que nós acreditamos. A igreja fiel, a igreja de Jesus, aquela igreja fiel, aquela igreja que permanece fiel, não passará. Mas, hoje, com essa multidão, com uma igreja para amaziados, com uma igreja para o HIV, com uma igreja para o... Olha, tem igreja para... Vai ter uma igreja só para político de Brasília. No Brasil vai ter, quem sabe, uma igreja só para políticos da Lava Jato. Eu não sei. Acontece com as práticas, nossas convenções divididas, nossas igrejas divididas, inimigos que não cabem dentro delas. Inimigos que não cabem dentro das nossas congregações. Inimigos. Nossos pastores, uma boa parte deles, não confiam mais. As consagrações são feitas mediante processo, levantamento de dados sociais, folha corrida, ficha criminal, tudo, porque não se acredita mais. Se eles acreditassem nesses tais cristãos, nesses tais membros, haveria um processo interno e não na junta comercial, ou lá no SPC, ou lá... Não teria. A gente lê em Atos dos Apóstolos que o Ananias e a Safira morreram por causa do mal, da mentira, da fraude, e as pessoas tinham profundo respeito pelos apóstolos e ninguém ousava se juntar a eles, a não ser convertidos, transformados. Mas hoje, com esta facilidade, igreja, o pastor não bota ninguém para orar de joelho porque é humilhante.
Pastor não disciplina quem peca porque é humilhante, a lei está aí, pode dar processo. Ou seja, com esta criação de falsos seguidores, de falsos discípulos, de ordinários que não têm respeito, contemplação, experiência, nada, não tem nada, só tem orgulho. Eu já fui isso, eu já fui aquilo, eu sou isto, eu sou aquilo. Não, é só querem ser. E quando o pastor não dá oportunidade a essa corriola, é visto como um louco. Só não me deram o documento, o atestado de louco. Porque eu não coloco idiotas, eu não coloco, sabendo eu não coloco. Encontrando também não tiro, mas oro até ele ir embora. Porque nós sabemos, meus amados irmãos, é que nós temos a necessidade de entender as pessoas, de ajudar as pessoas, de interceder pelas pessoas, de orientar as pessoas, mas não de acobertar o mal. E os que acobertam o mal estão fazendo muito mal, porque no arrebatamento, aqueles que vivem na prática do mal realmente vão ser decepcionados, rejeitados e condenados. Então, na conclusão aqui para a gente... A grande tribulação é esse período, será um período terrível, e neste período o anticristo vai reinar. Um breve reinado do anticristo. O anticristo vai enganar Israel. O primeiro templo dos judeus foi feito por Salomão. O segundo ficou conhecido como o templo de Herodes. E o terceiro, certamente, será o templo do anticristo. Vai ser construído, não sei quando, nem como vai ser mesmo, não dá para saber, não dá nem para cogitar como é que se tiraria aquela mesquita da desordem, da desunião, da discórdia, lá do monte da chamada Esplanada dos Ministérios, ou melhor, Esplanada dos Ministérios é na ratoeira que o Juscelino Kubitschek construiu. É a Esplanada das Mesquitas, lá em Jerusalém. Como é que vão tirar a chamada cúpula da rocha, uma mesquita de discórdia e corrupção lá dentro de Israel, que está no lugar que era o templo de Salomão, segundo dizem, segundo pensam, e como é que vão tirar aquilo para colocar um templo para os judeus? Só o anticristo vai fazer isto. Não sei como é. Não me pergunte, porque eu não sei, mas é ele que faz. Para fazer uma aliança com os judeus e depois pedir adoração, como Satanás pediu a Jesus, lá na tentação do deserto. Então, a tribulação de Israel vai ser maior do que tudo que ele conheceu, do faraó até os dias de hoje. Será o período, a era do anticristo, 2 Tessalonicenses 2, 7-9. Identificado como a besta, Apocalipse 13, o falso profeta será o porta-voz do anticristo, que enganará o povo por meio de falsos milagres. Quem gosta de milagres sem ter consagração, quem gosta de milagres sem saber a fonte, quem vai atrás de um bandido porque ele promete milagre, tem óleo da unção. Olha o azeitinho aqui, olha aqui o azeitinho, é só R$5, é só R$100, é o azeitinho da fé. Eu não sei por quanto aqueles amaldiçoados vendem, mas aquilo é uma porcaria, não serve para coisa nenhuma, só para dar mais falsa fé a quem já é corrupto espiritual. E o anticristo vai fazer com que esses caçadores de milagre se rendam bem rapidinho. O anticristo vai fazer esses milagres com o falso profeta sendo o seu porta-voz. O anticristo fará um concerto com a nação de Israel por uma semana de anos. Capítulo 19, melhor dizendo. Capítulo 9 de Daniel, versículo 27.
Mas na metade do período, o anticristo vai roer a corda, a linguagem nordestina. O anticristo vai romper o pacto, porque quando ele disser, vocês achavam impossível ter o templo de vocês de volta, não era? Mas eu dei. Vocês achavam impossível fazer sacrifício de animais de novo, ter os seus carneirinhos aí sendo sacrificados, sacrifício da manhã, sacrifício da tarde, a libação. Vocês achavam impossível ter a Arca da Aliança de volta. Eu trouxe, está aí a Arca da Aliança. Vocês achavam impossível ter o incenso, o altar do incenso. Está aqui, eu dei tudo a vocês. Agora vocês vão reconhecer que eu sou o Messias de vocês. Se ajoelhe e me preste adoração. Aí, linguagem nordestina, o pau canta. Israel não vai se prostrar e a guerra começa ou recomeça. Meus amados irmãos, é a palavra de Deus quem afirma tudo isto. A minha linguagem é rude, é muito dura para alguns, mas é isto que vai acontecer. Leia coisas bonitas, use, fale bonito, fale bem, seja bem educado e polido, mas não finja. A verdade é esta. Você pode ter outra forma de dizer. Eu não me preocupo. Não vou fazer com o saudoso pastor João Queiroz, eu sou cabra da peste. Não sou um cabra da peste, mas eu falo numa linguagem que pior nordestino, nordestino de calheira, nordestino de olaria vai entender. Então, aqui, meus amados, neste período os judeus vão descobrir que fizeram acordo com o próprio diabo. Só a partir daí é que começa o período de angústia de Jacó. Jeremias 30, versículo 7. Todos esses horrores estão registrados a partir do capítulo 6 de Apocalipse. Este período foi determinado por Deus para fazer justiça contra a rebelião dos moradores da terra e para preparar a nação de Israel para o encontro com o seu Messias. Profeta Amós, cheio de poder, cheio de unção, cheio de graça. Em Amós 4:12 ele diz, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. Portanto, meus irmãos, é uma bênção, é maravilha a gente aprender. O último, aqui para concluir, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, o quarto item. Enquanto a grande tribulação acontece na terra, no céu, os santos estarão recebendo a recompensa por aquilo que cada um fez em vida pela causa do Evangelho. 1 Coríntios 3, 12 a 15. Apocalipse 22, 10. O chamado tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5 e 10. A premiação dos salvos. Não se trata de um julgamento para salvação ou condenação. Todos os presentes já são salvos em Jesus, só vai estar lá os salvos. Visto que a salvação é pela graça, aqui se trata de uma bênção aos salvos, de mais uma bênção aos salvos. Em seguida, virá a festa das bodas do Cordeiro, Apocalipse 10, verso 9, o grande banquete que celebrará a união de Cristo com a sua igreja. Meus amados irmãos, aí uma das alunas perguntou, mas se não vai ter nem condenação, nem nada, por que é tribunal? É porque as obras serão julgadas. Eu serei julgado pelo que fiz ou deixei de fazer. Serei recompensado pelo que eu fiz ou deixei de fazer. Por que você recebeu 10 talentos e não desenvolveu? Por que você fala tão bem e não tem prazer em falar? Por que você ensina tão bem e não quer ensinar? Por que você sabe que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida e não evangeliza? Por que você poderia ajudar a igreja e não ajuda? Porque você é um cristão tão apático. Então, o Tribunal de Cristo é para passar essas questões a limpo. Conclusão. Estas amostras proféticas servem como garantias de que tudo que está escrito para o fim dos tempos irá, de igual modo, se cumprir. Jeremias 1 e 12. Profeta Jeremias, o Senhor diz, Jeremias, o que está vendo? E ele disse que estava vendo uma vara de amêndoa, é o versículo 11, se não me falha a memória.
Disse, agora, o que você está vendo? E ele viu, eu vejo uma panela fervendo. Eu vejo uma panela fervendo, virada para o norte. Jeremias capítulo 1. E Deus deixou claro para aquele homem o que ele estava vendo era absolutamente natural. Jeremias 1:11. E ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, o que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E veio ainda a segunda pergunta, o que a palavra do Senhor a mim dizendo, segunda vez, o que vês? E eu disse, eis que eu vejo uma panela a ferver, cuja face está para o norte, para a banda do norte. E o Senhor me disse, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, daquela terra, da terra de Israel. Portanto, meus amados irmãos, é a palavra de Deus, aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Seremos mais sensatos, mais cooperadores e menos ruins. Seja menos ruim, já é um benefício. Já é uma maravilha ser um cristão com alguma qualidade. Que Deus abençoe os meus irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês, Deus ajude os que são professores, Deus ajude os que têm prazer em aprender como aluno. Olha, o cristão que não aprender, que não se preparar, ele pode ser envolvido num instante por esses demônios que estão aí com tanto testemunho mentiroso. É o poder de Deus, é a mão de Deus está aqui, o pé de Deus está lá. É só maldição, é só maldade. Não vá atrás da mão nem do pé de Deus, fique com a palavra. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos em tua presença e te louvamos, meu Senhor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, obrigado pelos meus irmãos, alunos e professores, obrigado pelo superintendente na nossa congregação, pastor Cláudio, obrigado pelos professores, o Robson, o Diego, a Márcia, a Vandira, obrigado pelo Carlos, obrigado pelos nossos alunos, desperta os professores e os alunos, desperta a tua igreja, abençoa, meu Senhor, nossos amados irmãos na festa dominical, que é a nossa escola bíblica dominical. Amado Senhor, guarda a tua igreja, guarda o teu povo em toda a terra. No nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos na segunda, ou melhor, voltaremos na próxima semana com a publicação da EBD na web. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Senhor repouse sobre vós. Amém.